Tô lá, cabelo, recém saí do banho, gravo vídeo, 3 coisas para falar para Deus antes de se deitar. Eu gravo esse vídeo trouxe 170 mil pessoas. Eu posto ele às vezes, ele dá mais de 10 mil visualizações. Karina, é sobrenatural isso aí. Eu nunca botei tráfego, nunca botei dinheiro. Pra quem não sabe, botar tráfego pago, eu nunca fiz nada no Instagram. Eu também não. Olha só, amiga. Porque não é nosso. Por isso que lá no início, quando eu falo, eu reconheço, a minha rede social não é minha. As minhas empresas que eu tô hoje não é minha. Nada é meu. Então eu posto aquele vídeo, pum, explode. Aí eu falo, não é possível que eu tenha um testemunho no digital. Eu tenho um testemunho no digital. Eu falo, Deus se move em qualquer lugar. Meu Deus. E foi indo, Karina. E daí você foi tendo outros direcionamentos ou aquilo só estimulou uma vontade de você criar mais, entendendo a necessidade das pessoas? Aí, o que acontece? Isso foi em maio, né, 2024, de 2023. Em março de 2023, um mês antes, que eu esqueci de falar, 2 meses antes, aliás, eu aceitei Jesus. Eu e minha esposa. Então, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos batizados depois, e ali começou. Eu falo assim, depois que eu aceitei de fato, aí que veio das empresas, veio o vídeo. E eu comecei a ter direcionamento de conteúdo divino. Vinha o conteúdo, eu escrevia assim, o Espírito Santo falava, escreve isso, faça. E começou. E aí começou umas coisas assim que eu jamais imaginei. Pessoas que mandavam testemunho dizendo, eu fui curada. Eu fui curada por uma palavra que você falou. Eu falei, peraí, Deus, eu sei qual é o propósito agora. Eu entendi. E aí, nesse meio tempo, 2023, comecei a ter alguns desafios nas empresas. Então, resumindo, hoje, a gente tá, eu e minha esposa, estamos 3 empresas, as únicas 3 que a gente tem, 2 estão à venda e vai ficar só a minha, que é de treinamento e palestra. E aí, nesse meio tempo, eu fui estudando, Karina, de 2023 para cá, a ligação do que está escrito na Bíblia, a sabedoria milenar, com a psicologia, com o desenvolvimento humano. Tudo, antropologia, tudo. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo escrito. Então a vida deu uma reviravolta muito grande nesse meio tempo, aonde eu tive um outro testemunho em dezembro de 2023, quando eu saí das empresas, uma das maiores escritoras do Brasil. Ela não me conhecia. Ela viu um Reels meu e falou assim, olha, eu não sou religiosa. Deus falou comigo. Ele mandou eu te dar minha mentoria. E eu te ajudar com um livro. Eu falo assim, não é possível. Eu olho aquilo lá, eu respondo ela, eu sabia quem era ela. Ela falou assim, e eu quero falar contigo ainda hoje. Ela me passa o contato particular dela, eu converso com ela, ela me dá toda a mentoria, o livro sai em 3 meses. Uau. E foi dando os capítulos, e foi indo, e ela ajudando, e Deus falando com ela. E eu Tomando forma o negócio. Tomando forma. Então o que eu entendo, Karina? Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa da minha força de vontade, Deus não precisa de nada de mim a não ser a minha obediência para Ele se mover. E a gente falando sobre obediência, né? Como você faz quando realmente você ainda não tem a direção de algo de algo para você realizar? Eu acho que esse é o principal dilema daqueles que reconhecem, né, a direção de Deus como a melhor, como a única que vai trazer vitória, né? Como você passa por esses momentos para domar a sua ansiedade, para ter mais paciência, já que a gente está falando muito dessa questão mental, porque eu acho que é onde a maioria, né, das pessoas perecem. Eu estou passando por um processo agora, bem particular, que eu estou querendo uma direção. O que eu faço nesse momento? Além de ler a palavra, além de estar em ambientes proféticos, que eu falo que não é sobre ser a igreja ou o templo, mas é sobre estar em ambientes. É muito importante você estar na igreja, que é um ambiente profético, Deus se move. Sim. Então eu falo, é importante estar lá, é importante você ter pessoas, mas principalmente é ler a palavra, jejuar, que é algo que eu confesso que para mim ainda é muito desafiador, sabia? Jejuar. O jejum para mim ainda é algo muito desafiador, porque eu sinto algo muito, muito forte acontecendo dentro de mim quando eu jejuo. Tipo e para algumas pessoas, como? Dor de cabeça, ânsia de vômito, eu sinto um cansaço extremo.
Mas eu entendo que isso é espiritual. E quando eu faço isso, depois eu tenho direção e clareza. Porque, de fato, o jejum é a gente morrer para a carne, né? A gente ficar mais sensível ao Espírito Santo, ao Papai. E nesse tempo eu jejuo, eu escuto pessoas, né? Deus, ele fala com a gente de diversas maneiras. Então é importante a gente, na nossa caminhada de fé, de viver a palavra, é entender a forma que Deus fala contigo. Tem pessoas que Deus fala através de sonho. Deus nunca falou comigo através de sonho. Mas Deus fala muito, o Papai fala muito comigo através de pessoas. Tem pessoas que já ouviram a voz dele. E deve ser tremendo isso. Deve ser poderoso. Mas a melhor forma e a mais, que eu posso dizer, não natural, porque não é natural, mas é através da leitura da palavra. Porque ali é a forma que Deus pensa. Sim. A forma que está escrito, ali você tem direção. Então, como que eu faço para ter direção? Eu faço tudo isso, mas eu tenho algo também que eu entendi, Karina. A gente não pode espiritualizar tudo. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Tem o extremo. Sim. Então, como que eu faço para entender quando é Deus e quando não é? É quando, por exemplo, o meu coração está em paz. Pode estar tudo desabando. As pessoas falam, Edu, tá isso e aquilo. Eu falo. Filipenses 4, 6, 7 fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Ali não está falando que você não vai ter mais problema. Ali está falando que no meio do desafio, você vai ter paz. E somente com paz eu consigo acessar aquilo que os olhos humanos não veem. Sim. Sem paz é impossível eu conseguir acessar o Pai. Eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo entender os sinais. Porque a paz, ela é algo tão poderoso que ela é o maior sinal de quando você está vivendo sobre a palavra. Eu vi pais perdendo filhos de 3 anos. E eles agradecendo a Deus pela oportunidade de ter ficado 3 anos com aqueles filhos. Você já pensou? Se olhar de fora, quem não entende a eternidade, como que fica numa hora dessa? É desesperador. É desespero. Por isso que eu falo que a paz é quando você de fato vive na palavra e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sei que, se for da vontade dele isso acontecer, eu sei que na eternidade ele vai estar comigo. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui é uma vírgula na eternidade. Se eu sei, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes de te conhecer, antes de estar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu sei que eu vim e eu sei que eu volto. Então isso já me dá paz. É claro que eu ainda tenho os meus pais vivos ainda, eu sei que quando eles morrerem eu vou sofrer. É óbvio que eu vou. Mas eu sei também que não vai me dar desespero. Sabe por quê, Karina? Quando eu tenho a fé e a gente leva para o emocional, toda a emoção é genuína. A emoção é genuína, só que eu tenho que saber a intensidade que eu uso ela e o local. Se eu tiver uma emoção que é genuína num local errado e na intensidade errada, eu piro. Sim. Mas se eu tiver uma emoção que é genuína, porque nós temos que sentir, nós somos seres humanos, nós não vivemos ainda num corpo glorificado. Então, se eu sinto aquilo e eu tenho sabedoria, inteligência emocional, gestão das emoções, eu consigo acessar a paz. Para quem tem um pouco mais de caminhada, sabe que a nossa guerra é contra os principados, contra potestades, é na mente. A batalha é na mente. Porque a maior forma de manipulação é na mente. Então, uma mente fraca, ou seja, emoção que não está blindada, eu jamais vou conseguir acessar o Pai. E isso me leva para a escassez. Isso me leva para não entender o meu propósito. E eu sempre costumo falar, Karina, para quem está nos escutando e vendo, o seu propósito tem vínculo diretamente com o que você está sofrendo hoje. O seu propósito tem vínculo com aquilo que você está sofrendo hoje. Se você passar por esse deserto, por esse vale, por essa prisão, você vai ser testemunho. É por isso que a gente tem que abrir a boca. O mundo está tão triste. As pessoas falando, amargurada. Mas e por que a gente não testemunha o que papai faz?
Sabe, eu tenho pessoas que, graças a Deus, está colocando na minha vida, que elas agora estão entendendo que falar de Deus não é sobre falar de uma religião. Falar sobre um pai é falar sobre o que é. É sobre reconhecer. É sobre a gente tirar a máscara ou a roupagem que foi intitulada através do medo. Se você não fizer, você vai para o inferno. Isso não é temor. Isso é medo. O temor é, eu estou com a Karina aqui, quando ela virar as costas, eu continuo respeitando ela. É por isso que os empresários eles ficam chocados quando eu falo assim, cara, vamos pensar como Jesus. Como é que Jesus agia? Por que Jesus questionava se você quer ser curado? Porque ele quer trazer para a consciência. Por que a palavra tem tanto poder? Porque a palavra dá direção de destino e muda o pensamento, as experiências que a gente teve. É interessante, eu pego mulheres que passaram por abusos, uma delas assim, eu vou usar essa dor e vou ajudar mulheres. E tem outras que vão para o fundo do poço. Percebe que é o que eu faço com aquilo que acontece, não aquilo que acontece comigo? Sim.